Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores da TCM Mossoró, aos dirigentes da FCDL e de todas as CDLs do Brasil e de Mossoró. Esse é o podcast número 94 do dia 6 de abril do ano 2023. Santo do dia, São Marcelino, o santo padroeiro de 6 de abril. Foi discípulo e amigo de Agostinho. Era considerado, além de um dedicado religioso, um sábio, sendo declarado, após sua canonização, doutor da Igreja. Mas a história de São Marcelino se dá em um período complicado, onde acabou sendo vítima de um cisma que dividiu o cristianismo, o donatismo, que levou à condenação e ao seu martírio. São Marcelino viveu em Cartago, ocupando 2 cargos como tribuno e tabelião, sendo assim um porta-voz do povo diante do Império Romano, mas não deixando de ser um homem de Deus, de muita fé e a grande dedicação à Igreja. São Marcelino escreveu, durante seu período, muitas obras, realizou várias consultas para trabalhos de Agostinho, sendo o mais importante sobre a Trindade. Estamos vivendo também a Semana Santa. Hoje, quinta-feira santa, amanhã teremos a Paixão de Cristo. Sexta-feira, onde Cristo foi humilhado, apedrejado, julgado arbitrariamente, crucificado e morto numa cruz, para ressuscitar dos mortos ao 3º dia, como ele havia previsto aos seus discípulos. Portanto, é uma Semana Santa. As notícias de economia da semana. A Açaí estuda cortar lojas após alta dos custos de seu capital. O comando da rede de atacarejo Açaí disse nessa terça-feira, ontem, em telecomunicação, que a proposta é a administração do ano 2023, que está concentrando as suas lojas em capitais e cidades principais, cortando várias lojas que tem no interior do país. A Açaí, que é uma grande rede de supermercado, procura minimizar custos e ter uma melhor negociação. Tanto assim que ontem, dia 5 de abril, as ações da Açaí caíram na Bolsa de Valores de São Paulo, refletindo esta realidade. E falar na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Valores de São Paulo, ontem, dia 5 de abril, caiu 0,90%, fechando aos 100.377 pontos. Houve momentos em que as ações da Petrobras caíram mais de 4% e a Bolsa tinha perdido os seus 100 mil pontos, o que recobrou no final do pregão. O dólar americano também em queda, cotado a R$ 5,05. Alguns telespectadores e assistentes dos nossos canais através das vias sociais têm nos procurado uma opinião a respeito do governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que completa agora 100 dias. E todo governo, a nível federal, estadual e municipal, depois de 100 dias da posse, merece uma reflexão e uma análise a respeito do comportamento do governo. Eu poderia dizer, isento de qualquer paixão ou ligação política, que eu não sou político, não tenho essas ligações, de que Lula, eleito em 2002 e eleito em 2006 presidente da República, fez 2 governos representativos para o crescimento econômico do Brasil. Teve na presidência do Banco Central, durante esses 8 anos, um cidadão que é conhecido no mercado financeiro de Nova York, de São Paulo, de Frankfurt, na Alemanha, e nas principais bolsas e mercados financeiros do mundo todo. Foi presidente do Banco de Boston, presidente mundial do Banco de Boston, Henrique Meirelles. Não só Henrique Meirelles, mas Pécio Arida, Armindo Fraga, André Lara Rezende e nomes representativos do melhor escopo da economia brasileira declararam durante a campanha voto e apoio à candidatura de Lula à presidência da República.
e esperava-se que o seu ministro da Economia fosse escolhido nesses quadros, até pelas ligações que essas pessoas têm com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas nenhum deles foi consultado. Henrique Meirelles, durante 8 anos, segurou o governo Lula, quando o Brasil teve um grande crescimento econômico, de 2003, com a posse de Lula, até 2010, com o final do seu mandato. Lula brilhou no campo econômico, crescimento do PIB, inflação baixa, juros razoáveis, dólar americano palatável a cerca de R$ 2, R$ 2,50 e até no máximo R$ 3, cotado em relação ao nosso real. E o Banco Central foi uma viga mestra desse trabalho, comandado por Henrique Meirelles, que brilhou, mas nenhum deles foi consultado. Lula convidou, atrelado ao PT, Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad para dirigir a economia do país. Fernando Haddad, que vinha de 3 consecutivas derrotas, prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição em 2016 e foi derrotado, mesmo sendo prefeito de São Paulo. Em 2018, foi candidato a presidente da República e perdeu a eleição em segundo turno para Jair Bolsonaro. E em 2022, candidato a governador de São Paulo, franco favorito da eleição em todas as pesquisas, foi para o segundo turno em segundo lugar e foi derrotado pelo vitorioso, hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos. Portanto, Fernando Haddad tem os seus méritos, é um cidadão que desfruta de conceito na sociedade e na classe política nacional, já foi deputado federal, ministro de Dilma Rousseff, mas até agora, apesar da boa vontade, apesar das boas intenções, a economia brasileira está patinando nesses 100 primeiros dias do mandato Lula. E aí está o desemprego crescendo, as empresas pedindo recuperação judicial, muitas delas lançaram ações em bolsa de valores que estão subvalorizadas hoje, e a economia nacional decrescendo. As primeiras amostras já dizem que o primeiro trimestre do ano o nosso crescimento foi pequeno, um pouco expressivo em relação à expectativa geral, enquanto que os juros, a 13,75% do Copom, amarram esses juros à economia nacional, parando os serviços, o comércio, a indústria, a agropecuária. Aqui no Nordeste esperamos, e São Pedro tem sido benevolente, caem copiosas chuvas no Maranhão, no Piauí, no Ceará e no sertão do Rio Grande do Norte. Falta chover melhor nessa região salineira que abrange de Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau e Guamaré. Mas o inverno tem sido copioso também no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, fazendo com que a economia da agropecuária e principalmente produza frutos para retornar à indústria e ao comércio. Mas os 100 primeiros dias do governo Lula, que ele prometeu, dentre os seus vários planos de ação, diminuir a inflação, fazer com que os assalariados que ganhassem até R$5.000 ficassem isentos do imposto de renda na fonte, fazer com que o salário mínimo aumentasse acima da variação da inflação. Até agora, embora seja pequeno o espaço de tempo, mas tudo está nas conjecturas e nada oficial é feito. Portanto, a avaliação inicial dos 100 primeiros dias do governo Lula é de que no campo econômico e a política está imbricada à economia, são atividades diferentes, mas imbrincadas. Até agora, Lula não deu conta do recado, o que fez brilhantemente em 2 mandatos anteriores. Mas aguardamos. Entretanto, os nossos antepassados, numa visão mais remota, diziam que maus princípios, dificultosos fins. Torcemos que haja uma reversão desse quadro. Para você ter uma ideia do desmonte da linha de ação do governo do presidente Lula, o ministro de Minas e Energia ontem classificou como um verdadeiro absurdo, dizendo que a atual metodologia será alterada de preços, será alterada para deixar de considerar diretrizes internacionais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou ontem, quarta-feira, que haverá mudança na política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras e com a adoção de diretrizes baseadas no mercado interno, não no mercado internacional. Um verdadeiro absurdo. As ações da Petrobras chegaram a cair 4%. Houve uma entrevista durante o dia
não programada para o ministro se desfazer do que tinha dito a Globo News, que é uma rede de notícias da Rede Globo, e que movimentou a economia, inclusive com um descompasso entre o presidente da Petrobras, o norte-riograndense ex-senador Jean Paul Protz, com o ministro de Minas e Energia. O governo trabalhou forte para fazer com que fosse dissipada essa dúvida e manter a paridade do preço do petróleo no mercado internacional, do Brasil, com o mercado internacional. O que é uma praxe nos países economicamente ativos, quer sejam eles da Europa, da Ásia, da África, da Oceania ou das Américas. Então, um verdadeiro disparate em plena crise econômica que nós estamos vivendo, com a inflação alta, o poder aquisitivo do povo cada vez menor, o desemprego campeando e, acima de tudo, a perspectiva econômica muito ingrata. Foi um verdadeiro gol contra marcado pelo ministro de Minas e Energia. Mais um. Corrida ao ouro. O metal já subiu 10% em 2023 e tem espaço para mais. Entenda por que o metal precioso está subindo e justificando novas altas. O ouro negociado em Nova York acaba de tocar o maior nível em 13 meses, totalizando nestes poucos mais de 3 meses de 2023, valorização de 10%. E parece haver espaço para subir mais ainda. De acordo com a análise gráfica repercutida esta quarta-feira, última, pela agência Dow Jones, após ter furado a barreira dos $2.000 por onça, o que equivale a 31 gramas, o novo degrau a ser alcançado pelo metal poderá sustentar um rally e chegar a um custo global de até $2,70, o que é uma valorização expressiva. Mais ainda, daí em diante, a resistência seria a $2,80, abandonando os 2,02 do ponto atual, com uma subida de mais 3,75%. Mas se você é daqueles que considera análise gráfica algo tão científico quanto a astrologia, saiba dos fundamentos principais sólidos que estão a manter o caminho das aplicações financeiras para o ouro. Portanto, procure verificar melhor, porque o ouro é, até agora, no ano 2023, a melhor aplicação que foi feita de todas as carteiras. A Exxon desiste de buscar petróleo no Brasil após encontrar poços vazios, diz o jornal, sem confirmar ou negar que tenha desistido de alguma área do país. A empresa Exxon, que nós chamamos de Exxon, área no país, empresa diz que projetos por aqui fazem parte de sua estratégia global e de seus planos de negócio. A americana ExxonMobil encerrou uma grande campanha para encontrar petróleo no Brasil e formou o Wall Street Journal, que é um dos principais jornais de economia dos Estados Unidos da América. Na última quarta-feira, ontem, portanto, fontes familiarizadas com o assunto, de acordo com a reportagem, fazem menção de que o petróleo e gás interrompeu a atual perfuração na área offshore porque verificou que há, em consequência de falhas em encontrar quantidades comercialmente viáveis. A Exxon adquiriu 3 áreas parceiras por $4 bilhões em 2017. O Wall Street Journal aponta ainda que a empresa não descartou projetos futuros no país. A Exxon havia apostado $bilhões em perfuração offshore no Brasil, uma das 3 áreas geográficas com as quais a empresa contava para a maior parte de suas perfurações e produção futura, e outros era das Goiânia e os Estados Unidos, estão tendo um bom desempenho. Mas a Exxon diz que no Brasil, até agora, as perfurações foram infrutíferas. Em maio de 2022, a Exxon havia concordado em expandir com a Equinor um projeto Bacalhau de cerca de $8 bilhões, que deve produzir 220 mil barris por dia, o petróleo e gás equivalente. No entanto, essa campanha também sofreu atrasos e o seu início foi adiado para 2025.
procurada, a Exxon, por meio de assessores de imprensa, não confirmou nem desmentiu a matéria. Em relação à Páscoa, segundo o jornal Estado de São Paulo, a inflação está galopante. Segundo o jornal, as ofertas da Páscoa, chocolates, bacalhau, peixes, em geral, há um aumento de 27% da Semana Santa deste ano para a Semana Santa de 2022. Inclusive azeite e achocolatados. O ovo e cebola foram ingredientes também incluídos nessa pesquisa do Estado de São Paulo. Supermercados fazem promoções, os brasileiros vão gastar mais para preparar a ceia da Páscoa deste ano. Os itens de mesa devem registrar um aumento em torno de 12% na comparação com o ano passado, segundo o levantamento do jornal. Entretanto, se você considerar os dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a taxa fica parecida com 27% de aumento de um ano para o outro, em 12 meses. Portanto, você que vai ter uma Páscoa, e eu desejo uma boa Páscoa para todos, façamos com moderação, com contrição, com muito aconselhamento, pedindo a Jesus que mais uma vez, ao ressuscitar, faça também a sua expressão misericordiosa sobre nós, criaturas. Bom dia e até o próximo programa.